Olá, amigos do Centro Espírita Ibirajara, uma alegria estar aqui com vocês nessa tarde de segunda-feira, começando a semana. E para começarmos essa semana, trago algumas reflexões que me baseei primeiro no tema do estudo de hoje, que é no capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, itens de 5 a 7, Dai a César o que é de César. E me baseei também numa mensagem de Emmanuel que está no livro Pão Nosso, capítulo 102, Nós e César. E ainda finalizando, trouxe alguns trechos de uma mensagem de Amélia Franco no livro Vivendo com Jesus, que é uma mensagem lindíssima, em que ela, lá no capítulo 14, tem o nome A Corte de Jesus, que fala um pouquinho do mestre, para a gente finalizar esse bate-papo de hoje com a poesia de Amélia Rodrigues, que é tão querida ao nosso coração e nos conforta tanto. Então, vamos começar fazendo os comentários, falando um pouquinho da contextualização dessa passagem que Jesus falou, deu essa orientação, essa resposta a um grupo de fariseus e herodianos que o interpelaram. Então ele disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então como nós vamos pensar, refletir, interpretar essa passagem se fosse hoje? Mas antes vamos voltar um pouquinho ao passado, vamos lembrar que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução do Evangelho, Kardec coloca notas, orientações, ele faz textos que explicam um pouquinho do contexto de Jesus. E dali eu retirei algumas informações. A primeira informação que eu retirei, que eu acho importante para nós entendermos essa passagem, são as referências acerca dos fariseus. Kardec diz assim, que os fariseus compunham uma das seitas judaicas que tinha por objetivo discutir, interpretar a teologia dos judeus. A origem da seita dos fariseus data de 100 a 200 anos antes de Cristo. Tinham a religião, esse é o grande detalhe, mais como um meio de chegarem a seus fins, do que como objeto de fé sincera. Então, talvez por isso Jesus tenha dito que os fariseus eram como sepulcros caiados, branquinhos por fora, mas só podridão por dentro, forte, Mas é isso aí, o Kardec arrematou, colocou essa frase lá nessa introdução, onde ele faz esse comentário de que os fariseus tinham a religião mais como um meio de chegar a seus fins do que como objeto de fé sincera. Outro grupo que aparece nessa passagem, grupo de pessoas, grupo de judeus, eram os denominados herodianos. Esses eu não consegui a referência aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, eu peguei essa inscrição, essa referência na internet mesmo, fui no Google, e lá diz o seguinte: os herodianos eram os defensores da dominação romana na Palestina. Estavam a serviço de Herodes e eram os mais ferrenhos perseguidores dos movimentos subversivos. Os evangelhos também os mencionam lá em Marcos e em Mateus. Então, os herodianos, eles eram, me parece, que também judeus, não tenho essa certeza, mas parece que sim, mas eram judeus que estavam lá do lado do pessoal de Roma, Então eles eram defensores da dominação romana na Palestina. E estavam a serviço de Herodes, por isso se chamavam herodianos, que Herodes era o romano que governava a Palestina à época de Jesus, E eles eram ferrenhos perseguidores dos movimentos subversivos. Então, fiquei pensando, os fariseus junto com os herodianos fazendo essa pergunta, que daqui a pouco eu vou falar para vocês qual vou detalhar isso, a Jesus, pergunta esta que Jesus responde: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, vejam,
esse movimento dos herodianos querendo pegar, né, o Jesus como uma figura, né, guindá-lo a uma figura subversiva, e os fariseus, onde percebiam que Jesus trazia uma verdade que era diferente da verdade que eles traziam, e que firmar com Jesus, entender a verdade de Jesus a respeito da fé, de Deus, do amor, seria abrir mão de muitos privilégios que eles obtinham a partir dessa interpretação religiosa equivocada, porque era uma interpretação egóica que os favorecia. E eles não estavam nem aí com a fé, com Deus, com o amor, com a justiça social. A questão era o favorecimento pessoal desse grupo e do outro grupo, os herodianos. Então, esses dois grupos se reuniram. E, além disso, Jesus também nessa passagem menciona, fala dos publicanos. Por que os publicanos, que é um outro grupo, tem relevância nessa passagem? Porque os publicanos eram cavalheiros arrendatários das taxas públicas para Roma. De toda a dominação romana, o imposto foi o que os judeus mais dificilmente aceitaram e o que mais irritação causou entre eles. Então, os publicanos, embora não mencionados diretamente nessa passagem, eles eram execrados. E vejam, Jesus teve 2 discípulos que eram cobradores de impostos. 2 não, um, e depois teve outro, Zaqueu, que não era discípulo, mas ele foi pernoitar na casa de Zaqueu, né? Então, demonstrando que as pessoas, né, são execradas porque lá naquela sociedade cobravam os impostos, mas que elas tinham, né, valores para muito além disso, né, derrubando preconceitos, né, que foi o que Jesus fez a todo instante. Mas a informação relevante desse slide que eu coloquei para vocês acompanharem comigo é que o imposto era algo que os judeus não aceitavam e causava muita irritação. Então, parece que a dominação de Roma não tinha muito problema. O que tinha problema era talvez o imposto, a carga tributária e talvez a contraprestação de serviços, né, que os judeus recebiam, que possivelmente era desproporcional àquilo que eles pagavam. Então, me parece que eles percebiam ali uma certa exploração. Bom, e aí, esses 2 grupos, os herodianos e os fariseus, resolveram fazer a pergunta a Jesus. E perguntaram assim para ele: dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Colocando Jesus na saia justa, porque eles sabiam que o tributo era excessivo, era injusto, famílias davam até valores da sua sobrevivência para o pagamento desse imposto, né? Os judeus faziam isso. Isso está correto? Né? É correto deixar de pagar ou não pagar? Porque se ele dissesse que era injusto, que era para não pagar, ele estava sendo subversivo. Se ele dissesse, não, paga sim, deixa o pessoal morrer de fome e dá lá para César que tem tudo lá naquele palácio, ele também estaria sendo injusto e insensível com aquelas pessoas que ele conhecia, né? Bem, né? Da vivência, da dificuldade e tudo mais, já que Jesus não nasceu em palácio, né? E aí, como é que fica? Pois é, Jesus, ele pediu então 1 denário para esse interlocutor e perguntou o que está escrito aí, qual é a face que aparece nesta moeda, né? A esfinge que aparece na moeda. E aí o herodiano respondeu, a de César. Ele disse, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, Jesus se saiu muito bem, porque ele sabia, isso tá mencionado, inclusive, na fala de Jesus, eu apenas fiz um recorte do último trecho, mas ele diz, hipócritas, vocês que maliciosamente me tentai, né? Então, e aí ele deu a grande lição. E essa realmente é a lição da nossa vida. Jesus não veio para
trazer para nós facilidades. Ele mesmo disse, né? Ele veio trazer a espada, ele veio trazer a dificuldade. Ele quis dizer que a sociedade é uma só. Se nós quisermos mudar a sociedade, façamos pacificamente, cumprindo com as regras e alterando as regras, e não se insubordinando ao que está estatuído de uma forma violenta, de uma forma revoltosa. Porque nós temos que preservar a harmonia, a paz, a nossa paz interior. Por isso Gandhi é tão admirado por nós espíritas, porque ele conseguiu se pacificar e modificar uma situação social lá na Índia. Se não resolver, porque claro que as nossas... Um espírito iluminado não dá conta de resolver tantas dificuldades que nós carregamos, tanta sombra, né? Vide Jesus. Mas esses bons exemplos, eles reverberam no tempo. Eles atingem a nossa alma a todo instante, principalmente nos momentos de grande dor. Então, parece um paradoxo, mas quando estamos muito sofridos, muito doloridos da caminhada, quando nos choramos para dentro, quando estamos muito tristes, é também um momento que a nossa alma está mais preparada para absorver e compreender com a emoção as palavras de Jesus, os exemplos dos grandes mestres que vieram até nós, né? Jesus, o maior deles, Gandhi, em que venceram pela resistência pacífica. Resistência é luta, resistência é ação, resistência é estarmos no ponto certo, no caminho certo e resistindo a todas as dificuldades, a todas as provas que aparecem, as tentações, né, que são da nossa alma. Mas essa resistência tem que ser pacífica, tem que ser em paz. Tem que ser a resistência que tem a sustentação da fé, que é a certeza que vence em segurança, que nos dá coragem de que estamos protegidos, estamos resguardados, temos tudo o que precisamos. Então foi dentro dessa lógica que Jesus faz a proposta: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, se é injusto pagar o tributo, ok, mas pague-se o tributo e busque essa mudança, essa resistência pacífica, sem perder a paz, que é a parte de Deus, é dar a Deus o que é de Deus. E é isso, essa proposta, ela está inserida nesse capítulo 11 que diz: amar o próximo como a si mesmo, porque isso é a base de tudo. Porque mesmo que o outro, né, na figura de César, que aqui representa o poder estatal, as coisas materiais, as coisas da vida que nós precisamos financiar para sobreviver corporalmente, as coisas que nos são exigidas materialmente, que muitas vezes estão um pouco além das nossas forças, mas nós precisamos dar conta. Mas por que está isso tudo, essa questão do César está dentro do capítulo Amar ao Próximo como a si mesmo? Porque vamos entendendo que esta construção material foi feita por pessoas, por representações políticas, por pessoas que estão ao nosso redor e convivem conosco, não só do ponto de vista estatal, das organizações políticas de um povo, de uma nação, né? O presidente, o prefeito, o governador, os deputados, mas também a própria organização nossa dentro da nossa casa. Quando nos permitimos, quando o outro, que é um espírito que está conosco na caminhada há muito mais tempo do que nesta encarnação, nos faz exigências e nós nos sentimos compelidos a atender, às vezes, exigências materiais muito acima das nossas possibilidades, mas porque estamos na posição de mãe, de pai, de avós, ou temos uma relação de culpa lá de outras vidas, nos vemos compelidos a esse atendimento. E fazemos isso com muita dificuldade e com muita falta de paz dentro de nós. Ou então nos revoltamos com o absurdo e de forma revoltosa abominamos isso.
E é nesse sentido que Jesus diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então resolva essa situação com paz, porque isso é dar a Deus o que é de Deus. Mas não deixe de vislumbrar, de verificar a necessidade também de, enquanto não mudar pacificamente o estado de coisas que te impõem, que te trazem exagero às suas forças materiais, atendê-las. Então, o que Jesus propõe é que não haja rupturas, é que sigamos em paz em qualquer situação. E isso é a base do amor ao próximo. Devemos proceder com o outro como gostaríamos que os outros procedam conosco. É o que está lá no item 7 do capítulo 11. Então, é uma forma de proceder pacífica. Não é o proceder do ou eu sou servo de alguém ou alguém é meu servo. Não é disso que ele está tratando. Ele está tratando da forma de proceder pacífica, mas ativa. Tem que ter resistência aos absurdos, sim, mas de uma forma pacífica. E esse é o mais difícil, né? Porque nossa alma ainda tem muitos descontroles. Nós ainda vivemos instabilidades emocionais muito grandes. Então, muitas vezes, nós temos razão, mas pela forma de nos colocarmos tomados pela nossa emoção, pela nossa ira, pelo nosso desequilíbrio, nós acabamos perdendo essa razão. E aí, damos a César, mas não damos a Deus. Não fazemos o devido tributo a Deus, que é a nossa harmonia, a nossa tranquilidade, a nossa paz interior, a nossa ética, o caminho certo. Emmanuel, ele traz para a gente no capítulo 102 trechos muito interessantes. Ele diz assim, que de qualquer modo a influência de César, quer dizer, esses efeitos da materialidade, cercará a criatura, reclamando-lhe a execução de compromissos materiais. Então, a gente não estamos encarnados, isso vai ser sempre imposto a nós. E aí, Emmanuel arremata, é imprescindível dar-lhe o que lhe pertence. O aprendiz do Evangelho não deve invocar princípios religiosos ou idealismo individual para eximir-se dessas obrigações. Então, a gente não pode, na qualidade de aprendizes do Evangelho, colocar, né, como se nós fôssemos aqueles que fôssemos defender a justiça, o isso ou aquilo, o idealismo, para nos exibir de obrigações. Se temos obrigações, vamos cumpri-las na sua totalidade e buscar modificá-las, não de forma revoltosa, nem de forma omissiva, dizendo, eu vou ter que aguentar porque eu vou ficar bonzinho depois na outra encarnação. Mas devemos tentar mudar a sociedade participando dela, trabalhando, estando, olhando o outro como nosso irmão. E aí, voltando ao Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca que Jesus prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Estende-se aos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade e indivíduos em geral. Então, precisamos alargar esse conceito de César e de Deus a todos os núcleos onde estamos vivendo, não só a questão do tributo, que foi o início, foi o estopim daquela conversa entre Jesus, os fariseus e os herodianos. Devemos estender esse conselho, né? Quer dizer, cumpramos a nossa obrigação de espíritos encarnados, cumpramos a nossa obrigação de administrar os bens materiais que temos e as obrigações decorrentes destes, né, de forma escorreita, sem buscar vantagens, mas sempre com a visão de Deus, sempre dando a Deus o que é de Deus, a nossa plenitude,
a nossa harmonia íntima, a nossa contribuição amorosa e de trabalho à sociedade. Isso é dar a Deus o que é de Deus. Seguindo, Emmanuel nos coloca lá no Pão Nosso. Se há erros nas leis, lembremos a extensão de nossos débitos para com a providência divina e colaboremos com a governança humana, oferecendo-lhe o nosso concurso em trabalho e boa vontade, conscientes de que desatenção ou revolta não resolvem os problemas. Então temos que ter aquela resistência ativa, né? Vamos participar do nosso núcleo social, seja politicamente, seja em ações de caridade, em grupos que vão atender aqueles que precisam mais, promover a justiça pelo amor, sempre conscientes do nosso poder, que reunido, né, poder individual, mas que esse poder reunido, ele define lideranças. Como está a nossa participação nessa definição? Fazemos definições conscientes ou as nossas escolhas são escolhas baseadas informações que nos chegam pelas mídias e que muitas vezes são equivocadas? Nós levamos em consideração o que para fazer essa escolha? Então, tudo isso faz parte do concurso, do nosso concurso em trabalho e boa vontade, para que não sejamos desatentos nas nossas escolhas, dos nossos líderes, dos nossos governantes, e depois não soframos de revolta, quando percebemos que existem desvios, existe corrupção, existe má fé, existe manipulação, existe a utilização até do nome de Deus, de religião, para que haja benefícios para determinados grupos. Então, precisamos hoje sim da nossa contribuição em trabalho, em amor, em consciência, em busca de informações seguras para fazer as nossas escolhas. É isso que Emmanuel propõe, porque se há erros nas leis, como ele coloca, e claro, as leis humanas contêm erros, nós também temos um compromisso com isso, porque essas leis ou nós permitimos que elas fossem criadas dessa forma, ou até lá atrás incutimos, né, nas nossas outras vidas, né? É possível essa linha, essa cultura dos arranjos, dos privilégios, das castas. Então, hoje nós precisamos desconstruir esse caminho que muito provavelmente construímos há algum tempo atrás. Emmanuel também faz a seguinte indagação, que se nós nos questionarmos se há decretos ímpios, quer dizer, iníquos, decretos que não prestam, né, leis que são abusivas, ele pede então para que recordemos se já cooperaste com aquele que te governa a paisagem material. Então, há participação nossa nesse contexto, sim. Emmanuel também diz para nós: se pretende viver retamente, não deis a César o vinagre da crítica acerba. Ajuda-o com teu trabalho eficiente no sadio desejo de acertar, convicto de que ele e nós somos filhos do mesmo Deus. Eu achei essa frase tão oportuna para os momentos que nós estamos vivendo no nosso Brasil, né, na nossa querida pátria do Evangelho, em que ainda percebemos disputas, ódios, polarização, radicalismos, posições políticas opostas e odiosas entre si. E pretender viver retamente é não se utilizar da crítica avinagrada, acerba, em relação ao outro grupo que não comunga conosco da mesma ideia, não tem a mesma tendência, não tem a mesma percepção que nós. Todos somos filhos de Deus.
podemos e devemos respeitar, é a nossa obrigação, né? É o dar a César o que é de César e a Deus é o que é de Deus. Mas é claro, também podemos avaliar, considerar, ouvir com respeito, sem atacar, sem assumir posições de confronto. O que nós precisamos, social e individualmente, é de paz. É de uma sociedade pacificada, sem que todo mundo se defenda. Porque quando a gente levanta as nossas defesas, a gente automaticamente faz com que o outro também se defenda. Então vivemos numa guerra surda, urbana, muitas vezes uma situação de conflito velado, o que às vezes é até pior do que o próprio conflito, porque no próprio conflito a gente sabe, tem um problema aqui. Quando o conflito é disfarçado, quando o conflito vem no vinagre da crítica, vem através do sarcasmo, vem através de colocações indelicadas, aquilo magoa, causa ressentimento e a gente não chega no ponto do diálogo, da maturação do problema e resolução dele através do entendimento de ideias. É que para nos entendermos, a gente precisa muito mais do que um cérebro que logica e uma fala e comunicação com o outro. A gente precisa de emoção harmonizada. A gente precisa de amor, a gente precisa de paz interior, porque senão a nossa comunicação se torna violenta. E aí, ao invés de nós nos entendermos com o outro, a gente se separa mais ainda. Então, a palavra pode ferir, a palavra pode prejudicar encarnações. Precisamos ter cuidado com ela. Por isso, a recomendação de Emmanuel ser tão oportuna nos dias de hoje. Então, meus queridos, eu passo agora alguns trechos de Amélia Rodrigues, já chegando para o nosso final. Para terminar esse bate-papo da tarde de hoje, de uma forma poética, passando para todos nós, né, para mim mesmo, pensei muito nisso, a segurança, a beleza, o carinho da fala de Amélia Rodrigues quando nos traz Jesus. Então ela traz na fala dela aquela figura do mestre carinhoso, acolhedor, com seu olhar profundo. Ela traz frases poéticas a respeito da natureza, das montanhas. Todos os livros de Amélia Rodrigues são muito, muito gostosos de ler, porque ela tem essa capacidade de alçar o nosso espírito a um lugar bonito, a um lugar perfumado, a um lugar de paz, a um lugar onde tem passarinhos, onde tem natureza, a um lugar espiritualmente muito bem amparado pela presença de Jesus. Então, as leituras de Amélia Rodrigues sempre nos trazem para esse cantinho do amor que existe em cada um de nós. Então, é importante terminar essas reflexões sobre César, né, sobre essa parte material, esses conflitos sociais que vivemos no mundo de hoje, com a doçura do mestre. Porque o mestre, ele foi o político excelente, ele foi o político que a gente queria ter, né, em todas as nações, né, mas nós temos. É isso que ela vem trazer para a gente. A gente não queria ter, nós temos. Ele é o governador do planeta. Não é à toa que nós denominamos Jesus desta forma, né? Quer dizer, damos a ele um cargo político. Porque o governador é aquele que define, aquele que organiza, aquele que planeja a vida da cidade, dos seus governados. E precisamos desse toque amoroso, acolhedor, sensível, que compreende todas as almas, para que possamos, de fato, nos sentirmos representados. Representados e confiantes, representados e com fé. Mas, curiosamente, esse político excelente não trouxe nenhuma plataforma, ele não tinha um programa de governo, ele não tinha frases de efeito, ele não se colocava com as palavras corretas, ele não tinha uma equipe que preparava tudo para que ele chegasse de forma a impactar todo o povo e assim conseguir mais adeptos.
Não, ele veio humilde, simples, ele viveu uma vida de simplicidade e tudo que ele disse, ele exemplificou. Tudo que ele deixou para nós, deixou muito mais em exemplo do que exatamente lições faladas. O que nós temos de Jesus foi os relatos a partir dos seus discípulos, pessoas que conviveram com ele. Porque nem mesmo a preocupação de se mostrar ele teve. Primeiro porque ele sabia que a missão dele, a tarefa dele, era de viver, exemplificar. Então encarnou como um homem comum, normal, numa situação difícil, econômica, dentro de uma sociedade que exigia e cobrava muito, porque ele tinha, claro, o domínio de toda aquela sociedade cultural rudimentar aos seus olhos, ele conhecia, e mais conhecia a profundidade da alma humana. Conhecia o coração daqueles que chegavam até ele com propostas maliciosas, uns, outros com propostas do fundo do coração, tolhidos pela dor, amparados pela fé, e a esses ele curava, como relata Amélia Rodrigues nessa página, e por isso ela intitula A Corte de Jesus, porque a corte desse governador é a corte dos sofridos, é a corte dos cansados, é a corte dos doloridos, mas é a corte também daqueles que têm fé, daqueles que vislumbraram no olhar doce de Jesus a possibilidade de encontrarem a paz e investiram nisso. E não se omitiram a busca da própria paz e foram atendendo as orientações de Jesus, encontrando-se consigo mesmo, indo nesse caminho de pacificação, de aprendizado, mas de esforço, de trabalho. Porque ser religioso não é ser contemplativo, é também meditar, é também orar, mas é principalmente trabalhar. E é um trabalho que começa conosco mesmo. Né? Nós às vezes queremos mudar o mundo, mas a gente tem que querer mudar esse mundo interior nosso. Porque naturalmente com essa mudança interior, vamos mudando também o exterior. E foi esse o grande exemplo de Jesus, porque ele já tinha feito esse caminho de interiorização e pacificação, já que não tinha sombra. Por isso Amélia Rodrigues afirma que o seu toque abençoado, rico de saúde e amor, proporcionava a transferências dos fluidos recuperadores do equilíbrio orgânico, impondo-se ante a debilidade e os vírus destrutivos. Então, Jesus curava porque ele era rico de saúde e amor. E essa riqueza proporcionava a transferência desses fluidos, por isso ele curava. Então eu fiquei pensando, nossa, se nós conseguíssemos para nós mesmos termos um pouquinho dessa reserva de saúde e amor para nós mesmos, quantas doenças não iríamos superar com mais facilidade ou até prevenir? Estaríamos com o nosso corpo físico, né, a parte de César, melhor equipada para lidar com o mundo e lidar também com aqueles outros irmãos que nós temos, que é toda a humanidade, mas temos aqueles irmãos mais próximos que estão aqui sobre a nossa responsabilidade mais direta, e iríamos também propiciar de alguma forma esse entendimento, esse exemplo, e quem sabe até amenizar até a dor do outro, né? Então, tão importante entender a conduta de Jesus, desse nosso governador, que nos convida a ir para dentro, para que possamos arrumar a casa interior para só então, quando adquirirmos saúde e amor, irmos para fora e atuarmos, né, com resistência pacífica dentro da nossa sociedade. Amélia Rodrigues também coloca assim: é certo que ainda não se cumpriram aquelas extraordinárias promessas em razão do processo de evolução do ser humano. Então, nós ainda estamos caminhando nessas reflexões constantes sobre as lições de Jesus, amadurecendo
enfim, a cada prova, a cada expiação, saímos melhores, coletivamente falando, né? Porque as expiações e as provas agora elas têm uma dimensão planetária. Então estamos num momento, como eu mencionei lá atrás, de profunda reflexão e desafio. E ela complementa: todavia, a presença psíquica de Jesus ficou no planeta, não como mártir da cruz, mas como inexcedível amor feito de misericórdia e compaixão. Então essa afirmação me deu tanta segurança, me deu tanta alegria, né? A presença psíquica de Jesus ficou no planeta. Então ele está aqui perto de nós. O seu olhar terno, as suas mãos que amparam, o seu carinho, a possibilidade de cura está ao nosso alcance. A presença psíquica dele está conosco. Seja através dos seus queridos mensageiros que nos amam, que nos acolhem, que nos amparam. Isso porque Jesus, o governador, o nosso líder, esse político por excelência, ele é feito de inexcedível amor, de misericórdia e compaixão. Que possamos, né, nesse início de semana, colocar no nosso coração essas palavras. E todas as vezes que nas nossas relações com César, as nossas questões materiais que são relevantes, mas não são as fundamentais nem as essenciais, todas as vezes que elas tirarem a nossa paz, que elas deixarem o nosso coração apertado, que as incertezas, as dúvidas, as tentações tomarem conta da nossa tela mental, vamos relembrar essa mão de Jesus, esse olhar de Jesus estendido na forma de presença psíquica que ainda existe, que está conosco no nosso planeta. Vamos lembrar dele e fazer a escolha correta, dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, mas não com revolta, não com omissão, não com fugas, mas com misericórdia e compaixão. Que sejamos, cada um de nós, um pequenino vagalume nessa noite escura, né? Usando também essa figura que a Amélia Rodrigues nos traz em outros livros, que possamos ser esse vagalume e temos essa luz. Vamos acessar a elas. Muito obrigada por me ouvirem, por esta tarde, que possamos iniciar essa semana com uma energia de amor e compaixão, fazendo a diferença na nossa vida, na vida dos nossos queridos que nos cercam, os nossos irmãos de humanidade mais próximos, que estão ali do lado, aqui no quarto ao lado, na sala ao lado, que estão próximos no nosso trabalho, e também para o nosso estado, para a nossa cidade, para o nosso país, para o planeta, para as regiões que estão em guerra. Que o nosso Mestre possa estar impondo as suas mãos de amor e misericórdia sobre todas as nossas cabeças, né? Essa humanidade que ainda precisa tanto se encontrar. Muito obrigada. Um beijo para vocês.